Começamos semana passada o capítulo 4, que é uma área em que Paulo reservou no seu livro para mostrar que aquilo que Deus fez por nós tem exigências. Isto é, Deus nos colocou numa situação tão fantástica por causa da sua riqueza imensurável, a sua riqueza na sua glória. Ele nos levou por causa do seu amor, mesmo nós não merecemos, mas por causa do seu amor, ele nos colocou numa situação e ele nos considera já tudo isso como realidade. Ainda nós estamos existencialmente experimentando esse crescimento que está caminhando para uma consumação, onde nós vamos ser glorificados e estaremos para sempre com Deus, com ausência total daquilo que é mal, aquilo que é contrário com Deus. Nós não temos capacidade agora para entender isso. Por isso Paulo até ora por nós, para que a gente consiga compreender, para que a gente consiga experimentar um pouquinho dessa largura, dessa profundidade, dessa altura, desse comprimento do amor de Deus por nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus preparou para nós. Isto é, o homem não seria capaz de planejar essa obra que Deus fez por nós. O homem não conseguia elaborar isso, um plano fantástico, entregar. Deus, olha, faz isso que vai dar certo. Isso não foi penetrado pelo homem, esse conhecimento. E por isso que Deus revela isso. Ele envia Jesus, executa essa obra em nosso favor. E Paulo ora então para que a gente compreenda essa obra. Ela já é real. Ela já faz parte da nossa existência, da nossa vida. Nós estamos segurados com isso. Então, por causa dessa posição, no capítulo 4, Paulo fala que existem algumas exigências, por isso ele suplica. Suplica para que a gente ande em humildade, para que a gente seja amável, que os pecados e as diferenças na comunidade do povo de Deus, entre gentios e judeus, entre homens e mulheres, em diferença de raças, tribos, línguas e nações, em diferenças de estilo, de personalidade, tudo aquilo que pode ofender, machucar ou irritar, possam ser resolvidos pela humildade, pela amabilidade, pela tolerância e pelo vínculo da paz. Então, no final, ele fala assim, se esforcem o máximo possível para manter a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então, vivam, curtam essa paz. É a primeira exigência. Então, nós vimos isso semana passada, essas primeiras exigências, o primeiro cuidado, o primeiro desafio de Paulo, porque se não houver unidade e a igreja partir para um programa de atividade, de propaganda, promoção, muitos ministérios, mas não há uma unidade, existe simplesmente uma uniformidade, isso é, todo mundo tem que trabalhar, tal, vistam uniforme, sejam iguaizinhos e obedeçam. Então, se a unidade não vier de dentro, aquele prazer de nós suportarmos, tolerarmos, perdoarmos, resolvermos nossos problemas, viver em unidade um com os outros, então essa uniformidade não tem valor nenhum, né? Não agrada a Deus. É cheiro de suor que vai chegar para Deus. É a mesma coisa de Marta e Maria. Ela estava trabalhando, e ainda ela repreendeu Jesus. Olha, o senhor não vai repreender ela? Eu estou trabalhando. Ele falou, ela escolheu a melhor parte. Então nós temos que escolher a melhor parte no sentido assim de zelarmos o máximo possível por uma unidade que ela já existe em Cristo, mas que seja uma unidade que parte do nosso interior. Não de hipocrisia, não de uma forçação de barra, mas compreendendo uns aos outros, tolerando, não se vingando imediatamente, mas tratando, levando cada um a crescer em Cristo e na graça de Cristo. Mas aí a gente pergunta, existe uma questão que em escola, na família, no trabalho, que toda vez que é exigido alguma coisa de você, você fica meio, mas como que é isso? Como que eu vou fazer? Por exemplo, você chega numa empresa, olha, você vai ficar responsável por isso, tem que fazer assim, 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 assim. Eu, com a minha memória, uma vez o Kobayashi me convidou para mim trabalhar lá na Salada, e eu cheguei e já falaram do cartão que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que colocar roupa assim, tal, e aí você desce por aqui, vai por ali, depois tem que... Eu falei, gente, ele falou, entendeu? Na próxima vez você faz sozinho. Eu falei, não dá.
Aí cheguei no trabalho, você faz assim, tal, tal. Eu falei, como? Como o trabalho, que era trabalhar com repolho, eu fiquei observando as pessoas. Fiquei manjando, né? Como que ela era, tal, assim, tudo. E foi né? Falei, puxa, mas como ela consegue ser tão rápida? Aí fui acostumando ali, passei isso aí. De repente convidaram eu para trabalhar com um negócio de pimentão. O pimentão ficava flutuando assim num negócio de água lá. Vocês que já Cobra trabalhou, né? A Aninha acho que trabalhou com essa questão lá. E eu lá estava com um aparelhinho lá, estava tirando o miolo do pimentão. Tirava, jogava. Então era para jogar o que era lixo numa caixa e o pimentão, o bom que ficava, na outra caixa. Eu estava lá, e já estava prático, né? Daqui a pouco, quando eu olhava, estava tudo trocado assim algumas vezes, né? Eu trocava. E aí chegou uma chinesinha, uma senhora bonita assim, talvez uns 40 anos. Ela chegou. Que vergonha. Eu não vi o que ela fazia. Os pimentões até saíam do lado. E ela olhava para nós e falava assim, seus preguiçosos, vocês não vão ser rápidos, aí estão lerdos demais. Então, toda vez que a gente vai aprender algum serviço, além das pessoas ensinarem, nós precisamos observar o jeitão. Como que eles fazem? As dicas. E eu acho que vocês já experimentaram isso. Tem pessoas que são fantásticas quando você entra no emprego. Elas vêm e te ensinam, fica observando e vê, de repente, alguns erros, algumas coisas que você está fazendo assim, que está perdendo tempo. Ela faz esse jeito, vai ser melhor. E você começa a fazer. Daqui a pouco ela vem dar uma outra dica, dá uma sugestão. E vai acrescentando informações, e você vai se aprimorando, e vai desenvolvendo, e você vai ficando contente, e daqui a pouco você está igual aos outros. Mas também tem funcionários maldosos. Faz isso, e ele vira a costa, e você que se complique, né? E ele torce para que você faça alguma coisa errada, porque ele não faz. E tem aqueles empregados, né? Tem aqueles funcionários que aprontam, né? Gostam de uma brincadeira, gostam que as pessoas se divirtam ou se compliquem e para criar uma amizade, para criar um relacionamento ali, mas são pessoas boa prazo e não querem o seu mal. Simplesmente é a introdução que eles fazem para você num novo emprego. Mas Paulo aqui fala para a gente ser humildes, amáveis, tolerantes, pacientes e pacíficos. E o mundo daquela época era acostumado com padrões, com exemplos. E esses exemplos aqui eram exemplos fracos, eram exemplos humilhantes, eram exemplos que não deveriam ser seguidos por uma pessoa que teria a ambição, o desejo de ser respeitado. Justamente a humildade era uma coisa desprezada, era sinal de fraqueza. A tolerância, você não pode tolerar. Então, na época de Paulo, nós tínhamos um ambiente que o eu governava e você tinha que colocar o seu eu sobre todas as pessoas e reinar sobre todas as pessoas, com força. Então, Paulo dá alguma coisa aqui que não fazia parte da natureza das pessoas. E a coisa é tão séria que na questão religiosa, espiritual, existia um panteão dos deuses que eram modelos para os homens. É mais ou menos isso que funciona. Até em Salmos, Davi escreveu, ele colocou ao mesmo tempo parece que é uma consequência, mas é algo que é quase que normal. Parece que é uma reflexão sobre o que acontece. Ele fala o seguinte, se você adora uma imagem e diz que aquela imagem é o seu Deus, e você se devota a ela, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar igual a ela. Então, essa ideia, para quem você devota a sua vida, para quem você valoriza, para quem vai ocupar o seu coração, você vai se tornar igual. Então, não é somente Davi não está falando somente de uma consequência, mas ele está apontando um fato. E não é isso que acontece. De repente, um adolescente, agora não sei como que é, eu estou meio por fora da coisa, mas eu me lembro muito do Michael Jackson. Adolescentes começaram a amar e valorizar e colocar Michael Jackson como seu ídolo, como seu Deus, que daqui a pouco o cara estava com uma franjinha aqui, um chapeuzinho, uma meinha branca e fazendo um moonwalker lá, dançando. Ele despersonalizou-se e incorporou
as atitudes, o procedimento, o jeitão do Michael Jackson. Não é isso, não é uma realidade? Se você adora tanto alguém, se você valoriza, se aquilo é tão importante para você, então você absorve aquela vida. Na época de Paulo, pula um slide aí, Rosana. Na época de aquela foto dos deuses, na época de Paulo tinha vários deuses. O panteão dos deuses foi sendo desenvolvido, os gregos então elaboraram e os romanos assimilaram e fizeram uma amalgação, um sincretismo, mudaram. O mesmo Deus acabou tendo o mesmo nome. Já falei vários deuses aqui nas outras mensagens, mas eu listei umas características desses deuses. Eles eram ciumentos, então tinham ciúmes um do outro. Se um deus valorizava ou beneficiava ou valorizava um ser humano, eles eram ciumentos. Eles agiam com o poder que cada um tinha contra aquilo que eles estavam sentindo ciúmes. Eram invejosos, eram vingativos, eram conspiradores. Entre eles mesmos, uns conspiravam contra eles mesmos ou contra os seres humanos, né? O panteão dos deuses tem muitos mitos e histórias que esses deuses amaram algumas mulheres e por isso tiveram filhos, e esses filhos então eram semideuses, então eram filhos amados por esse deus, então outra deusa passava a ter ciúme, inveja e tentava fazer tudo contra esse filho desse deus. Era uma complicação, tem cada história absurda. Eles eram finitos, alguns morriam, sofriam, tinham que ser preservados, restaurados. Era uma coisa assim muito pobre. Eram poderes grandiosos, mas que podiam ser destruídos de acordo com a mistura de dois poderes de dois deuses. Era um negócio muito complicado. Eram imaginários. Então, era muito daquilo que esses deuses não se revelaram, não havia uma revelação. Isso é, a criatividade humana foi desenvolvendo as características desses deuses. Eles eram caprichosos, no sentido assim de se não fizesse o que eles gostavam, eles puniam. Não agiam com graça, com misericórdia, não conseguiam proteger totalmente e grandemente aquilo que eles amavam. Eles eram imorais, né? Em toda a ética e na área sexual, na área de moral, de tudo. Eles eram mentirosos, enganadores, manipuladores, guerreiros, maquiavélicos. O que é maquiavélico? Maquiavel foi uma pessoa. Maquiavélico é aquele que torce para dar errado, né? É aquele que cria condições para as pessoas se complicarem na vida. Eram iracundos, tinham iras que não se resolviam por todo o tempo, não resolviam seus problemas. Então, o ser humano projetou, inventou essa coisa inútil desses deuses. E cada um se identificava com um deus e seguia o exemplo desses deuses. E acabavam vivendo de acordo com aquilo que eles pensavam. Então, o próprio ser humano inventava e o próprio ser humano seguia aquilo que ele inventava. Então, por isso que Paulo fala que isso é inutilidade, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e inventaram coisas inúteis, não serve para nada, não resolve o problema. É simplesmente um reflexo de uma projeção, de uma imaginação. E aqui Paulo, ele lista algumas exigências de humildade, mansidão, de tolerância e paz, você pagando um preço muito alto para manter essa paz no vínculo, né, a unidade do Espírito no vínculo da paz, que era um padrão que não pertencia àquela sociedade, às religiões daquela época. Então, como que eu vou cumprir essa exigência se a minha sociedade não me dá exemplo? Então, é aí que Paulo escreve o versículo 4 a 6. E ele fala para nós que o exemplo, a base, o alicerce, o modelo, o reflexo para nós sermos humildes é a própria divindade, o próprio Deus, o único que é verdadeiro. Então, se você quer saber como funciona, como no trabalho, como que eu vou fazer, olhe para Deus. Ele vai ser o exemplo disso. Ele, a existência dele, a obra dele, a maneira com que ele se revela,
vai refletir para você, vai mostrar para você, vai deixar bem claro para você o que é ser humilde, o que é ser manso, o que é ser tolerante e o que é viver no vínculo da paz. Então, a existência da Trindade é a base para nós vivermos em unidade. Então, é a tese que a Rosana colocou aqui, a unidade da Trindade é a base fundamental para a igreja viver em unidade. Enquanto os homens estão em busca de modelos, de tentar seguir um caminho, um exemplo, é Bill Gates, é um artista, Deus fala assim, olhem para mim. Enquanto Paulo exige um padrão de ação que o mundo desvaloriza, Deus fala assim, olhem para mim. Vamos descobrir isso? Eu sei que o estudo hoje talvez vai dar um probleminha. Mas, nas 2 vezes que Paulo, até agora em Efésios, ele falou sobre o projeto de Deus, o propósito de Deus em o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarem envolvidos na nossa redenção. E ele, depois que ele falou assim que o amor de Deus é tão grandioso que até era um mistério em ele juntar judeus e gentios, formar um só corpo, nos aproximou, nos regenerou e nos reconciliou, quebrou todas as barreiras. Então, nessas 2 vezes que Paulo fala a respeito do que aconteceu conosco e aquilo que Deus fez, ele ora por nós. Ele ora para que a gente compreenda essas verdades, para que o Espírito Santo seja derramado e a gente seja nutrido pelo Espírito Santo, para que a gente entenda e consiga experimentar um pouco desse entendimento do que é que Deus fez por nós. E é interessante, quando a gente pensa em unidade, a pessoa que mais estava preocupada, investiu até totalmente a sua vida e orou, intercedeu pelos seus amigos, pela igreja primitiva e até aqueles que ainda hão de ser salvos até o último dia, foi o próprio Jesus. Ele fez uma oração por isso. E olha só que oração bonita. João 17, versículo 21 a 23. Olha o que Jesus falou lá no cenáculo com os seus discípulos. Ele chega para Deus e ele ora assim, por Deus Pai. Minha oração é que todos eles, aqueles 12, e Judas já tinha saído, os 11 então, mais aqueles 50 discípulos, mais aqueles 120 discípulos, e mais aqueles 5.000 pessoas que acompanhavam um pouquinho mais de perto, mas toda aquela multidão que tinham crido em Jesus, que experimentaram, que viram a glória de Jesus, reconheceram que Ele era o Messias e que Ele é o Salvador. E Ele está orando para aquelas pessoas que vão se converter no Pentecostes. Ele também está orando por todas aquelas pessoas que serão alcançadas pelos apóstolos, por todas aquelas pessoas que serão alcançadas pelo ministério de Paulo, por todas aquelas pessoas que serão alcançadas pelos pais da igreja do 1º e 2º século, e por todas as pessoas que irão ao longo desses 2000 anos crerem em Cristo e serem igreja de Cristo. E Ele estava orando por mim e por você aqui agora, pela igreja de Randa, pela igreja de Hiracata, pelas igrejas do Brasil, pela Alemanha. Jesus Cristo fez essa oração. Então, minha oração é que todos eles, e aqueles ainda que serão salvos, minha oração é para que todos eles sejam um. Como nós somos um. Quem nós? Ele, o Pai e o Espírito Santo. Como tu estás em mim. Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, isto é o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Jesus soprou e depois vai batizar, mergulhar eles no Espírito Santo e formar a igreja. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Então é o Espírito Santo que une nós num só corpo. Ele é o vínculo. Eu não tenho, o meu vínculo não é com a Jenny, o meu vínculo é com o Espírito. E como a Jenny tem vínculo com o Espírito, eu estou unido a ela. Então nós não temos uma união direto uns com os outros. Nós temos uma união centralizada em Deus, no Espírito Santo. E se você está no Espírito Santo, então essa união, esse fluir, essa comunhão, essa nutrição do Espírito Santo pertence a mim e a você.
para que sejam um como nós somos. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem, vivam, pratiquem. Essa unidade já é real, mas que eles na sua existência desfrutem e mostrem que são um. E que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama, tanto quanto me amas. Que oração, né? Que coisa fantástica. E é uma oração não somente para a gente desfrutar de coisas gostosas, mas é uma oração com um propósito fantástico. Que a gente seja um, que a gente experimente essa unidade, usufrui dos benefícios dessa unidade enquanto estamos aqui, e que com isso Deus seja glorificado e as pessoas saibam que Deus enviou Jesus. Enviou para quê? Para dar um passeio aqui? Não, ele é o enviado que veio morrer e ressuscitar para a redenção. Então que o mundo saiba disso, e sabendo disso, creiam em Cristo e sejam salvos. Então o fato da gente compreender essa unidade e desfrutar dessa unidade vai facilitar a ação do Espírito Santo no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e o chamado do Espírito Santo será eficaz, e aí a pessoa crer em Cristo. Olha que responsabilidade a nossa. Olha que privilégio que nós temos. E aí então Paulo começa a falar sobre a Trindade. Por que a Trindade é o nosso modelo, é o nosso exemplo? Como ser humilde? Como ser amável? Como ser tolerante? O que é essa unidade? Como que ela funciona? Vamos olhar para a Trindade. E olha que Paulo fala aqui. O nosso Paracleto é único. O que é Paracleto? É uma palavra grega que significa o Consolador. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. Ele é aquele que chama o nosso advogado, o que está ao nosso lado, aquele que serve e atua para fazer que todas as coisas aconteçam por causa dos méritos de Jesus. Desde a criação do mundo, o Espírito pairava sobre o caos. É o agente executor da vontade de Deus. Deus Pai. Versículo 4, capítulo 4 de Efésios, Paulo escreve assim: pois há um só corpo. Como assim? Nós temos várias igrejas, espalhadas pelo mundo todo. Mas existe uma só igreja, a igreja de Jesus. É a igreja que quando as pessoas que pertencem a essa igreja são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, reconhecem que são pecadores, creem em Cristo para a sua salvação e sua redenção, e nesse crer em Cristo, o próprio Jesus então batiza, dá o selo, dá o penhor da garantia, que é o Espírito Santo, dá a sua glória para habitar em nós. Somente Jesus sabe então quem que pertence realmente à sua igreja. E esse ministério de comunicar o Evangelho é através de nós. O Espírito Santo age em nós e através de nós para que as pessoas ouçam o Evangelho, ouçam a pregação do Evangelho e creiam em Cristo. Muitas vezes a gente, então, usado por Deus, a gente prega e a pessoa afirma que creu, mas não creu. E muitas vezes vem fazer parte de uma igreja local, uma igreja da qual algumas pessoas, nem 100% das pessoas, creem em Cristo, ou ainda não creram em Cristo. Então, a igreja aqui é uma igreja local que pertence à igreja universal, não universal do reino de Deus, mas à igreja universal, aquela que é realmente de Cristo. E essa igreja que pertence a Jesus, que é a igreja de Jesus, ela se manifesta, então, através de nós em igrejas locais. Nas igrejas locais, na nossa existência, nem todos, então, podem ser salvos. É possível até que alguns grupos, ninguém seja salvo, nem o pastor. Porque nós vamos ver alguma coisa, alguns requisitos para que realmente pertençam a essa fé. Então ele fala assim, pois há um só corpo. Então Paulo vai falar que unidade é algo que tem tudo a ver com Deus. Não tem a ver com o panteão. O panteão havia vários, cada um era diferente do outro. Agora a Trindade é o maior exemplo de unidade. Há um só corpo, começar por nós. Nós fomos batizados em vários corpos. Então só tem um cabeça e nós somos os membros desse corpo, desse edifício, dessa família, que é Jesus Cristo. E um só Espírito, não há vários Espíritos. Há um só Espírito, com uma só motivação, com uma só ação.
Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Quem chama, quem vai nos buscar, quem nos convence, quem nos atrai, quem nos traz para olhar para Jesus ali na cruz e entender a ressurreição, entender que nós não chegamos ninguém chega até Deus a não ser pelo único mediador que é Jesus Cristo. Então essa é a obra de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Então há só um Espírito, só existe um chamamento. E Ele nos chamou. A ideia do Paracleto é aquele que chama para fora. O Consolador, vem aqui comigo e entenda o que eu tenho para ensinar. Então há um só corpo, há um só Espírito, assim como nós fomos chamados para uma só esperança. Qual é a esperança? A esperança é de um mundo redimido, de Deus habitar com um povo ressuscitado, glorificado, sem a presença do mal, e viver adorando para sempre a Deus e servindo Ele, reinando com Ele. A nossa existência não é nascer, comer, crescer, fazer faculdade, desfrutar de algumas coisas o melhor possível e morrer e acabou. Não. A nossa vida tem uma apoteose, que é esse encontro com Deus e vivermos redimidos para sempre. Essa é a bendita esperança. Nós aguardamos, nós temos uma bendita esperança quando Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino e vai julgar o mal, vai eliminar o mal e viveremos para sempre com Ele. Existe só uma esperança. E essa esperança foi revelada por Deus. Não é inventada pelo ser humano, pelos apóstolos. Todos tinham a mesma linguagem, pois falavam da mesma esperança. Então há um só corpo e um só Espírito. Então, o Espírito, ele é Deus e ele tem parte dessa obra única da Trindade. Versículo 12, versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo fala, essa mistureba que é a igreja, essa diversidade numa unidade. Alguns de nós são judeus, ele está incluindo ele mesmo. Alguns são gentios, nós, cada pessoa estranha. Alguns são escravos, humildes, pobres, dominados. E alguns são livres, até ricos e donos e poderosos. Mas Paulo está falando daqueles que são desse jeito, mas que creram em Cristo. Mas ele fala assim, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de sermos nutridos pelo mesmo Espírito. Então as diferenças que nós temos aqui, elas criam desarmonia, elas segregam, elas separam, elas criam muros. Mas em Cristo há uma unidade, há uma harmonia. Tem vários relatos da história da igreja de homens muito simples, pobres, miseráveis, convivendo com homens riquíssimos, mas tratando um ao outro como irmão e vivendo em harmonia. Então, se uma igreja não entende isso, há apreciações indevidas. O Elisandro pregou o livro de Tiago aqui, e Tiago combate ferozmente, porque na igreja primitiva, algumas pessoas eram privilegiadas. Ó, senta aqui perto de mim, né? Ó, fica aqui. Ó, você é importante, você é rico. Mãos cheios de anéis de ouro. Ó, esse cara é importante. Ó, você fica lá, não, coloca para lá. Porque você, né, tá um cheirinho meio desagradável. E Tiago fala assim, o rico, o pobre, glorie-se na sua dignidade. E o rico deve se gloriar na sua insignificância. Isto é, pode haver diferenças aqui, mas em Cristo, por causa do Espírito Santo, o pobre é digno e o rico é insignificante. Não tem valor nenhum para Deus aquela sua riqueza, aquela sua diferença que sobrepuja as pessoas. Mas os dois são um. Igualmente em Cristo, o mesmo sangue, a mesma dose de graça, a mesma dose de misericórdia, a mesma fé, o mesmo batismo os integrou e os uniu. Versículo 5. Então o Espírito é um, mas também o nosso Senhor é único. Há um só Senhor. Não existem senhores.
E toda vez que a gente coloca alguma coisa que domine a nossa vida, nós estamos rejeitando o único Senhor e absorvendo uma imaginação, uma idolatria que domina a nossa vida. É impossível servir a dois senhores. E Paulo fala que há um só Senhor, um só Quírios, um só que deve dominar e deve exercer autoridade e definir a nossa vida, definir a nossa vontade, definir os nossos desejos, a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores. É um só que vai estabelecer isso para nós. Se Jesus manda em alguma parte, nesse quarto, mas em outro quarto da nossa vida é outra coisa, outra pessoa, então eu estou negando a Jesus. É impossível ter dois senhores. Uma só fé. Tem pessoas que atiram para tudo quanto é lado, já viu? Eles têm fé em tudo. É só ver, eu fui para Nara com esses amigos nossos aí, e você vê pessoas que não são budistas, mas fazendo os rituais budistas, estão atirando. Quem sabe dá certo, né? Eu tenho que fechar o círculo aí, não posso deixar nenhuma brechinha. Então, não tem uma só fé. A Bíblia fala que se você não tiver fé exclusiva nos méritos de Jesus, você não será salvo. Você não pode ter nem fé, nem confiança em si mesmo. Quanto mais em imaginações, em coisas que você não tem evidências de que aquilo realmente é certo e correto. Há um só batismo. É difícil saber o que Paulo está falando aqui, se é o batismo com aquilo que a gente faz logo após a conversão que tivemos em agosto passado, aquela demonstração de que nós morremos para o pecado e ressuscitamos em Cristo. Pode ser que Paulo está falando isso, com referência a uma só demonstração, isto é, a uma só inclusão no corpo de Cristo através do nosso morrer e o nosso ressuscitar. Mas talvez Paulo está falando também que há uma só forma de entrar no corpo de Cristo através da fé, através da atuação do Espírito Santo por causa de Jesus. É Ele que reconhece se realmente a nossa fé é legítima. Talvez alguém, depois de uma mensagem, pode chorar, pode rios de águas aí, e a gente fala, nossa, essa pessoa realmente se converteu. Pode ser que não aconteceu essa conversão. Porque Jesus que vai dar o Espírito Santo, é Ele que vai reconhecer, Ele que avalia mente e coração. Então há um só meio de ser introduzido no corpo, na vida de Jesus. E quem faz isso, quem é senhor disso, quem cuida dessa área, quem avalia, quem julga o nosso coração, é um só Senhor, o próprio Jesus. Versículo 6, Paulo fala que o nosso Deus é único. Quando Deus escolheu a nação de Israel, lá no Deuteronômio 4, ele criou o Shema. Shema se transformou quase numa reza. Algo que o pai judeu, a mãe judia, ela tinha que diariamente inculcar na cabeça dos seus filhos, para que os seus filhos a entendessem. E diante dos desafios da sociedade, da humanidade, os seus filhos, diante de algumas propostas sedutoras, entendessem que há um só Deus. Dize, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento, não terás outros deuses, pois o nosso Senhor é o único Deus. O resto é imaginação, invenção, e por trás dessa invenção, que muitas vezes parece inocente, parece uma homenagem, as obras malignas, os seres malignos, os demônios atuam, e a pessoa abre brecha e ele passa a entrar na vida da pessoa e dominar. Parecendo algo tão inocente, alguma coisa assim que parece uma homenagem, uma honra, mas é colocar Deus, dispensar Deus e colocar uma outra entidade que no começo é uma imagem, mas que não tem valor nenhum, que pode cair e quebrar, mas por trás dessa ação, dessa abertura do coração da pessoa, da abertura do seu espírito, da sua mente, as entidades malignas entram para fazer uma bagunça e dominar. Há um só Deus e Pai. Ele é originador de tudo. Não foi evolução. Tudo veio dele. Ele é criador de toda a espécie humana.
tudo veio de um só homem, depois desse homem ele criou a mulher, e dali ele criou toda a humanidade, tudo procede dele. É o que ele fala assim, o qual está sobre todos. Deus tem todos os direitos sobre toda a humanidade. Deus não é só Deus, isso é uma coisa que confunde a nossa cabeça. Ele não é só Deus da igreja ou daqueles que creem nele. Ele é Deus de todos, até dos incrédulos, até Deus até do inferno. O diabo está sob o domínio dele. O diabo não é um outro Deus que está em guerra com Deus. Ele está bravo com Deus, mas Deus está sobre ele. Ele não faz nada se Deus não permitir. Ele está sobre todos. E ele está em todos. Aí Paulo está falando aqui sobre os crentes. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas veio habitar naqueles que creem. Eu não consigo entender isso. Ele criou uma condição para que essa miséria aqui, essa coisa tão ruim, tão pecaminosa, tão avessa a Deus, ele criou uma condição para que eu fosse justificado, fosse considerado inocente, puro, olha só, e que essa glória dele pudesse habitar em mim. E ele vive por meio de todos aqueles que creem. Os anjos queriam ter o ministério que nós temos, mas Deus quer que a atuação dele sobre o mundo seja através de nós. Ele nos usa, nos conduz. Por isso que Paulo, quando está lá na prisão, ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu vivo, Deus vive através de mim, então ele me conduz para lá e para cá. Em 2 Coríntios ele fala assim que Deus me conduz sempre em triunfo, isto é, eu fui conquistado por Cristo e Deus está me expondo para todo lugar que eu sou prisioneiro dele. Ele me conquistou, ele é Senhor de mim e ele me usa para a sua glória e para conquistar outras pessoas. Eu que era rebelde, eu que me vangloriava, eu que inventei muitas coisas a respeito de mim, eu considerei isso tudo como esterco diante da justiça de Cristo. Deus é Pai e é Deus único. Então Ele é um Pai, Ele exerce poder sobre nós, Ele nos protege, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para nós e tem presença junto conosco. Os deuses gregos e os deuses das religiões não são desse jeito. Se você tem um problema com casamento, com namorado, quer namorar e tal, e você reza para Santo Antônio, não deu certo, o que você faz? Ponta a cabeça. Está com um problema nas vistas, as vistas estão cansadas. A minha vista está bem cansada, à noite aí foi bem difícil dirigir ontem. O que você faz? Reza para Santa Luzia. Uma vez um pastor no Brasil, Thomas Tronco, ele pregou uma mensagem em Corinto, ele deu uma tabela das divindades, assim, dos santos. É cômico. É olhar como o pecado bagunçou o coração e o espírito das pessoas para elas inventarem essas coisas e crerem nessas coisas e alimentarem essas coisas e terem esperança nessas coisas e abandonarem o único Deus que vive entre nós. Deus é o nosso único Pai, é aquele que nos dá poder, Ele tem todo o poder, Ele nos protege, Ele providencia tudo aquilo que é necessário e está presente em nós. Eu falei a respeito disso. Deus nos dá a visão, mas se Ele não desse a luz, nós não conseguiríamos enxergar. Deus nos deu pulmão, mas se Ele não criasse o ar, a gente não conseguiria viver. Então Ele providencia tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. O Espírito é único, o Senhor é único e o Deus Pai é único. Não existe outros. E os três são um só ser. Alguém falou a respeito dessa situação, desse pensamento teológico, dessa definição teológica a respeito do que é a Trindade. Não existe outro Senhor, não existe um outro Espírito que seja Deus, não existe outro Senhor que seja Deus e não existe outro Pai que seja Deus. Os três são Deus. Não são três deuses. São três pessoas que subsistem num só ser.
Nós chamamos isso do mistério da Trindade. E uma definição que aparece nesse livro de teologia e que as pessoas gostam muito, as pessoas quebraram muito a cabeça para chegar a colocar em palavras esse mistério que é a Trindade. E esse homem aqui, ele escreveu o seguinte: existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas, isto é, são eternas 100%, e são coiguais, isto é, são iguais 100%, exatamente, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Ok? Complicou? Existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, isto é, divindade e atributos da divindade, mas de existência, de subsistência. Eles existem, né, de forma distinta. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próximo gráfico talvez ajude um pouquinho a gente a entender essa unidade da Trindade, que se torna o nosso exemplo para nós, como igreja, valorizarmos e se esforçarmos com todo o nosso esforço para manter a unidade, que vai refletir a Trindade. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então, essa ideia da subsistência distinta. O modalismo, existe um pensamento chamado modalismo, e você vai esquecer daqui a pouco, eu também algumas vezes esqueço, que eles falam o seguinte: no passado, para Israel, Deus era o Pai. Deus se mostrou numa forma de Pai. Depois de um tempo, ele se mostrou na forma de Filho. E depois de um tempo, ele se mostrou na forma de Espírito, do Espírito Santo. Isso é, o mesmo Deus se mostrando de formas diferentes. Mas eles negam, então, a Trindade. A ideia de que há três pessoas. Eles falam, então, somente a exposição de Deus é de formas antropologicamente diferentes. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe um só Deus. Então, o Filho é Deus, é a mesma substância. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas um não é o outro. E existe coeternamente. Sempre. E conversam. Quer ver uma coisa interessante? Por que aí o Testemunho de Jeová e até o Valdomiro, aquele que tem um chapéu de boiadeiro, crê dessa forma e as pessoas não prestam atenção nisso. Eles falam que no princípio era Deus o Pai. E aí o Pai criou Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o boiadeiro não fala isso, mas o Testemunho de Jeová fala isso. O Espírito Santo é uma energia que emana de Deus, que faz com que as coisas existam. O problema aqui é que Jesus fala o seguinte, que ele é um com o Pai. Antes que Abraão existisse, ele é coeternamente com o Pai. Antes de tudo ser criado, ele já estava com o Pai. E depois daqui, ele voltará para ter a mesma glória que ele tinha do Pai, desde sempre. O Espírito Santo é tido na Bíblia como personalidade, ele tem ciúme, ele é uma pessoa. Ele tem os mesmos atributos, ele age, ele tem ciúmes, ele tem vontade, ele tem identidade. Então não é uma energia. O problema aqui, quando você tem o Espírito Santo como uma energia, e o Filho sendo criado posteriormente, é que Deus em um determinado momento não foi amor. Porque Deus não precisa da criação para amar. Se Deus é somente Pai, então um momento da eternidade, ele era só o Pai. Então aí ele criou o Filho para ser amor, porque aí ele tem relacionamento com o Filho, ele ama o Filho. Que Jesus fala que eles se amam intensamente, um procura o bem do outro, e juntamente com o Espírito Santo. E aí Deus criou a criação para que ele então manifestasse a sua glória, a sua bondade e o seu amor. A glória de Deus é o seu amor, a sua bondade. Mas se em determinado momento só existia o Pai, então esse atributo amor não existia em Deus. Ele não conseguia compartilhar esse atributo. Porque o amor precisa de mais de uma pessoa.
Então, por isso que é o maior argumento de que os três existiam coeternamente e sempre subsistiam com pessoas distintas e diferentes, de substâncias diferentes, é esse argumento da Trindade, por causa do amor. Alguma pergunta aqui? Ajudou ou complicou mais? Ok? Um só ser, os três não são deuses, são o Deus único, e os três não são um ao outro. Eles conversam, eles planejam. Existe uma economia aí. Aqui que as pessoas confundem, pensam que o pai é superior ao filho. Não, na Trindade existe uma economia. A ideia de economia é a ordem da casa. Quem faz o quê? O marido não é superior à esposa, nem a esposa é superior ao marido. Mas na ordem da casa existem papéis determinados. E que são reflexos da criação da Trindade. Porque o pai é o juiz, o filho é o criador e o Espírito Santo é o agente que executa as ações de Deus. E quando Jesus Cristo se encarnou, assumiu mais uma natureza, a natureza humana, e foi fiel a Deus na sua humanidade, abrindo mão dos seus atributos divinos, o Pai concedeu ao Filho coisas que ele economicamente tinha. Deu um nome sobre todo nome aqui na Terra. Eu sei que estou complicando mais ainda, então vamos seguir para outro gráfico. Para que a humanidade, para que a divindade exista e seja caracterizada por divindade e não uma energia cósmica, né, que a pessoa entrou em nirvana, né, captou, foi introduzida numa dimensão lá espiritual e se torna um guru, como cego assim foi tateando, então a divindade é assim. Deus não é assim. Deus é um só ser, três pessoas, com vontade. E para ser uma divindade, a Trindade revela quem Deus é. Então precisa haver uma divindade, precisa haver uma personalidade, isto é, vontade, intelecto, desejo, outros atributos que pertencem a um ser que existe, que tem personalidade. E infinitude. Então, para ser Deus, precisa ser divino, precisa ter uma personalidade, uma individualidade, e também tem que ser infinito. Senão é alguém que surgiu de uma evolução, de uma explosão e acaba tendo domínio, é um déspota, está ocupando o lugar de Deus. Então, quando você junta a divindade e a personalidade de Deus, você tem a perfeição moral de Deus. Deus é perfeito moralmente, ele não tem mancha, ele é luz, ele não tem mal. E por isso que ele é Deus, ele não muda, ele é imutável na sua perfeição. E ele se revela em toda a Bíblia dessa forma. Em 1 João 1, versículo 5, fala a respeito disso. Então ele pode afirmar, ele é soberano. Porque os seus projetos, os seus propósitos, não tem nada de maligno, de ciúme, de manipulação. Ele é perfeito. O último hino a ser cantado por a existência da nossa humanidade será depois do final da tribulação, quando tudo será julgado, quando muita tragédia, muitas coisas ruins vão acontecer com a humanidade, e aí os homens vão olhar para Deus e vão cantar: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. É essa a revelação, porque ele é divino e ele tem personalidade. Quando você junta a divindade com a infinitude de Deus, esse tamanho incontido, você tem a transcendência de Deus, isto é, ele está além da criação do mundo criado. Ele não está dominado pelo mundo criado, ele não está dentro dessa redoma da criação. Ele está além, está longe. Que Isaías fala, Deus não é Deus não somente de longe, mas também é um Deus de perto. Então Isaías deixa bem claro, Deus é Deus de longe, isso, ele é transcendente, ele está além daquilo que nós podemos ver, além daquilo que o homem pode descobrir como universo, que tem a impressão para nós que é infinito, mas Deus está além daquilo que é o universo criado. Então dá a ideia de que Deus é autoexistente, nada o criou, ele não foi criado por nada. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca foram criados, eles sempre coexistiram. Então por isso, para ser isso, ele então é um Deus que é Espírito.
Jesus é Espírito, o Pai é Espírito e o Espírito Santo é também Espírito. O Jesus como Espírito se encarnou em determinado momento. 1 João 4,24 fala a respeito disso. Quando você junta a personalidade e a infinitude, você tem a imanência de Deus. Isto é, ele é transcendente, está além do mundo criado, mas como imanência, como ele é um Deus pessoal e ele é infinito, ele também entra no finito. Ele se revela. Ele se manifesta de tal forma nas nossas palavras, de forma humana, para que a gente tenha um relacionamento e a gente entenda ele. E até as suas palavras são antropomórficas, ou até algumas palavras da Bíblia são antropopatia. Isto é, ele se revela usando a nossa noção de sentimentos. Então a mão de Deus, os pés de Deus, ou o ciúme de Deus, ele usa sentimentos e a nossa forma humana para se revelar a nós. E aí a maior imanência de Deus foi a encarnação de Jesus. No princípio era o Verbo, estava além da criação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do Deus infinito. Então, por isso, por causa dessa personalidade, dessa infinitude, que ele nos criou a sua imagem e semelhança, mostra que Deus então vem se revelar, se fazer conhecido e mostra o quanto ele ama a sua criação, e mesmo a criação que se rebelou contra ele, que foi criada como um ato de amor e se rebelou contra ele. Está certo que Deus, ao criar o homem, criou do barro, então por isso que nós homens somos sujinhos, mas a mulher é mais limpinha, foi criada da costela. Mas Deus sabe o que faz. Foi ato de amor. E ao criar os dois, Deus concluiu, viu Deus que era muito bom, porque a unidade do homem e da mulher, ao se unir e deixar os seus pais, se tornarão uma só carne. A união entre o homem e a mulher em casamento legítimo é a maior expressão da Trindade. Se tudo aquilo que a criação expressa quem Deus é, a música expressa quem Deus é, mas a maior expressão para o mundo criado de quem Deus é, essa unidade de Deus em várias pessoas, é o relacionamento marido e mulher. Dois seres da mesma natureza, muito diferente, e que se tornam uma só carne. E surge uma nova carne, né, Graziela? Daqui a pouco a gente vai ver a carne da Graziela e do Eduardo expressada num outro ser. Então, o relacionamento marido e mulher é o primeiro reflexo da Trindade de Deus. A criação, a música são outros reflexos. E quanto mais forte for esse reflexo, mais o inimigo vai tentar destruir essa realidade. Então não é por acaso que as famílias, os casamentos estão recebendo toda essa bomba, toda essa pressão para serem o mais estragados possível, para serem o mais horríveis possível, porque o casamento revela isso, a união marido e mulher, união homem e mulher, revela quem Deus é. Então essa é a pressão que nós recebemos. A música revela quem Deus é. Por isso que boa parte a igreja tem que lutar para manter uma música que glorifica a Deus, porque Satanás ele tomou posse disso para que Deus seja humilhado e o homem seja exaltado e o inferno seja exaltado. Então tudo aquilo que revela quem Deus é, entenda, não se apavore com esse momento histórico que nós estamos vivendo de transgênitos, LGBT, NKT, mais letras que não acaba. Tem tanta categoria, porque é a desfiguração do ser humano, para que as pessoas fiquem confusas a respeito de quem Deus é. Essa definição que nós lemos já é difícil para a gente entender. Imagine um mundo que tem contato com esse reflexo tão confuso. Como eles vão entender Deus? Como eles vão conseguir captar a ideia de quem Deus é? Só que nós vimos hoje, a Trindade é a base fundamental para a igreja viver em unidade.
Você quer um exemplo? Quer um modelo? Por causa dessa exigência de vivermos em unidade? É a pessoa de Deus. Se Deus é único, Ele não abre mão, Ele não muda. Nós devemos, com as nossas dificuldades, com a nossa diversidade, com as nossas diferenças de personalidade, com as nossas diferenças de história, com as nossas limitações. Então, Paulo fala assim, com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos nos esforçar para manter a unidade no vínculo da paz. Essa é a motivação. Eu quero refletir a Trindade. Não é somente um peso. Eu tenho que ficar unido, tenho que pegar aí a mão do irmão e andar assim. Eu não gosto dele, mas eu tenho que andar. Não é isso. Nós temos o privilégio como igreja de revelar para o mundo que Deus é único. O Espírito é um, o Senhor é um e o Pai é um. E os três são um. E nós podemos começar a desfrutar disso. E nós já desfrutamos. A gente percebe isso no nosso meio. Mesmo com as nossas dificuldades, nós percebemos como Deus age no nosso meio, nos curando, nos dando força para nós perdoarmos uns aos outros, e nos incentivando, e nos encorajando para que a gente supere as diferenças e vamos juntos, lutando e vamos em frente. Se nós não fôssemos salvos, a maior parte do pessoal que não fosse salvo, essa igreja não existia há muito tempo já. Mas é pela graça, pela misericórdia de Deus e pela ação do Espírito Santo que nós estamos caminhando junto. Então o Paracleto, o Espírito, ele nos coloca num corpo, ele nos chamou e nos dá uma esperança. Nós temos a mesma esperança. Nós estamos com um olhar numa mesma direção. O Senhor nos colocou, nos deu uma só fé, crer nele, nos méritos dele. Nós cremos que vamos chegar a Deus através de um só caminho. E todos nós fomos mergulhados no corpo de Cristo pelo mesmo Senhor. E nós somos sustentados e temos a presença do mesmo Pai. Nós vivemos ao redor desse Pai, procurando agradar a vontade, fazer a vontade do mesmo Pai. Então, fica mais fácil quando a gente tem as mesmas intenções, as mesmas motivações, a mesma identidade, os mesmos propósitos. É só pensarmos diariamente nisso. E aí, para nós pensarmos, nosso esforço e amor pela unidade da igreja. Então, se eu me esforço, se eu, me frustro, fico chateado, fico desanimado, mas daqui a pouco eu vou lá desistir, não tem mais jeito. Não, vamos embora, vamos em frente. Então, quando eu tenho essa atitude, o meu esforço, que é o esforço, a ideia de carregar um peso muito forte, e amor abnegado, incondicional, pela unidade da igreja, valorizando o corpo de Cristo. Então, esse esforço, esse amor vai revelar o meu amor e o meu temor ao Deus Trino. Eu tenho a mesma intenção. Então, se Deus nos ama como igreja, e eu me esforço para manter a unidade, eu não produzo nada que prejudique a igreja, não sou um agente que traz pedras para a igreja ficar tendo que carregar toda hora. Se eu contribuo para manter essa unidade, se todo o meu tempo, talento, meu tesouro, os meus bens, os meus dons, eu uso para que a igreja seja edificada e cresça em unidade, então isso revela o amor e o temor que eu tenho para com Deus. E um alerta aqui: rejeite qualquer doutrina que negue a Trindade divina. Algumas vezes a gente vai conviver com pessoas que talvez não tenham o mesmo pensamento conosco, pensamentos nossos, que algumas vezes pode ser erro. Pode ser que eles estão errados, ou pode ser que eu esteja errado, ou pode ser que nós dois estamos errados. São coisas, horário de culto, músicas que a gente canta talvez, algumas coisas do culto que acontecem no culto, mas se é rejeitada a Trindade, as definições de quem é Deus, que é rejeitado que tem só uma fé para se chegar até Deus, é rejeitado que só através de um batismo nós temos acesso a Deus, que é esse batismo do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, que é rejeitado que o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado, justiça e juízo, mas eu chego até Deus através dos meus méritos. E eu nego a divindade de Jesus, eu acho que Jesus Cristo foi criado, eu nego a personalidade do Espírito Santo. Quando a Trindade é comprometida, rejeita. Por mais que o convite a pertencer àquele grupo seja muito bom e saudável.
Olha, já fui convidado por um amigo que a gente tem aí que conserta ar-condicionado para estudar a Bíblia. Né? Me convidaram para mim estudar a Bíblia com eles. Só que eles falam que Jesus foi criado, Jesus foi o primeiro Adão, Jesus está em progresso, se desenvolvendo, e nós estamos indo atrás e seremos o que Jesus é. Jesus não é imutável, não é Deus. Ele vai se tornar Deus como a gente é Deus. Que absurdo. E é um grupo socialmente muito ativo, atrai, são carinhosos, são bondosos, mas eu tenho que rejeitar, é uma heresia. Quando eu falo que o Espírito Santo, quando alguém bate na minha porta lá, eu queria estudar a Bíblia com você. E falar que eu sou salvo pela fé em Jesus, no sentido assim de que eu tenho que olhar para Jesus e seguir o exemplo dele. Então eu creio que o exemplo de Jesus, a sua obediência ativa é que me salva. Eu tendo o mesmo amor que Jesus Cristo teve por Deus, então isso vai me fazer uma pessoa salva. Sim, nós temos que seguir o exemplo da obediência ativa de Jesus. Mas foi a obediência passiva também que me salvou. Porque a obediência ativa provou que ele era Deus. Ele era um homem sem pecado. E a obediência passiva, ele suportou a morte em nosso favor. Então, eu tenho que seguir Jesus na obediência ativa depois da minha conversão. Então, aí eu vou ser moldado ao caráter de Cristo. E o Espírito Santo me ajuda a isso. Qualquer pessoa que tenta seguir Jesus como modelo para se tornar uma pessoa salva, caiu do cavalo. Vai ser envergonhado quando se encontrar com Deus. Então essas heresias são sutis e elas atraem. E Pedro fala que são como uma rede. Então Pedro fala assim, cuidado para que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias. Isto é, com um argumento aqui, com algumas palavras que vem e enreda. A ideia de Pedro é um animal, um tigre, um leão, diante de um homem franzino, um caçador. Ele vai atacar esse caçador só joga uma rede. E essa é uma rede fraca, mas quanto mais esse leão, esse animal feroz e violento, ele se debate nessa rede, mais ele vai ficar preso. Então, não se preocupe, não entre em debate com esse grupo. Bateu na porta, você abriu, vem o que quer, obrigado, boa tarde. E o próprio livro de João fala assim, não bata papo com eles, não converse, não deixe eles entrar na sua casa, para que as pessoas não pensem que você tem comunhão com as obras malignas deles. Então, negou a Trindade. As pessoas podem estar num processo de cauterização da consciência e não contam mais com o convencimento do Espírito Santo para os levar à salvação. Como ser unidos em Cristo, como ser aonde encontrar o maior exemplo de unidade? Focando a Trindade. Então a exigência de Paulo, ela é bem-vinda. E nós como igreja, nós somos uma sociedade diferente, num mundo degradado, num mundo sem harmonia, num mundo sem esperança, num mundo com fé inútil. E nós podemos mostrar que existe uma saída, que existe algo precioso. Um mundo que tem deuses que precisam ser trancados lá em Nara, tão empoeirados, que são inúteis. E as pessoas que os adoram vão se tornar iguais a eles, pessoas inúteis. Mas aquele que adora a Deus, o Deus Trino, são nutridos pela vida, vivem a vida. E no seu interior, a vida se torna abundante. E são sal e são luz para esse mundo. Que você desfrute disso, que você encare esse desafio e que nós como igreja possamos desfrutar dessa maravilhosa bênção, que é ter um Deus trino que nos ama, que agiu em nosso favor triunitariamente e quer que a gente seja humilde, mansos, tolerantes
e vivemos no vínculo da paz, na união do Espírito Santo. Amém? Amém? Que desafio, mas ao mesmo tempo, que privilégio.